Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre um direito que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Constituição Federal, na Constituição de Minas Gerais e que é líquido e certo, mas que milhares de famílias não têm acesso. A falta desse direito coloca o nosso estado como o segundo colocado no ranking brasileiro do déficit habitacional. Se você pensa que o problema é somente de quem vive nas ruas ou em acampamentos improvisados, está enganado. Fique com a gente para você entender por que políticas públicas de habitação são essenciais. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. O significado de moradia vai muito além de um teto para se abrigar. Se você não tem um endereço, não tem acesso a bens e serviços. Fica difícil encontrar trabalho, matricular filhos na escola e por aí vai. Ter um lugar para morar é essencial na construção da dignidade humana e cidadã. E é função dos governos garantir que as pessoas tenham onde morar, com acesso à luz, água, esgoto, coleta de lixo. A moradia deve dar condições para que as pessoas tenham uma vida estruturada. A essa altura, você já percebeu que não estamos falando de um problema que atinge apenas quem vive nas ruas. De acordo com o IBGE, metade das residências brasileiras não são consideradas adequadas. Mas vamos focar no déficit habitacional, que é o termômetro para medir a desigualdade social e também é diretriz para a criação e execução de políticas públicas. O primeiro passo para entender o déficit habitacional é saber que ele não mede apenas a falta de moradia. Esse indicador é calculado com base em 4 fatores: habitações precárias construídas sem parede de alvenaria, madeira ou moradias improvisadas, como barracas, marquises, carros. Coabitação familiar, onde 2 ou mais famílias convivem no mesmo ambiente sem privacidade e liberdade. Excesso de moradores por dormitório em imóveis alugados. É considerado excesso quando há mais de 3 pessoas por cômodo. E o custo do aluguel para famílias com rendimento de até 3 salários mínimos e que gastam mais de 1/3 da renda com o aluguel. A gente não sabe o tamanho real da falta de habitação no país, mas uma pesquisa da Fundação João Pinheiro, feita em 2019, nos dá uma dimensão do problema. Naquele ano, o déficit habitacional brasileiro foi de quase 6 milhões de moradias e a população mais afetada, 79%, era de famílias de baixa renda e que viviam em áreas urbanas. Um dado que chamou a atenção é o aumento do número de famílias chefiadas por mulheres nesse contexto. O levantamento da Fundação João Pinheiro também apurou que 24 milhões e 800 mil moradias foram consideradas inadequadas há 3 anos. Não tinham abastecimento de água ou esgoto, energia elétrica, coleta de lixo ou estavam com estrutura precária, com a cobertura e os pisos inadequados e falta de banheiro, por exemplo. Infelizmente, o que já era crítico deve ter piorado depois da pandemia. Um indicador é o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Em 2022, 33 milhões de brasileiros não têm o que comer. O outro indicador é visível aos olhos. Aumentou o número de pessoas morando nas ruas. O segundo maior déficit habitacional no país está aqui em Minas Gerais. São 496 mil famílias afetadas. Em 2016, o estado estava em 3º lugar. A falta de moradia no Brasil é histórica e remonta a 1850 com a Lei da Terra. Ela acabou com o valor de uso, que dava a posse a quem usava a terra, e implantou o valor de troca, ou seja, quem consegue comprar é o dono. A terra passou a ter, então, um valor comercial. Depois vieram a abolição da escravatura, que tirou as pessoas da senzala, mas não deu a elas condições econômicas de subsistência. E outras mais. Quem explica as consequências de leis e políticas públicas que contribuíram para esse contexto é a Iracema Bering, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil em Minas Gerais. Vamos ouvir.
Um país onde a gente tem uma distribuição de renda muito ruim, né, uma distribuição de renda extremamente injusta e problemática, você exclui desse mercado uma quantidade louca de pessoas. Né? Muitas pessoas. Não é à toa que o número do déficit habitacional, principalmente até 3 salários mínimos, é alguma coisa surpreendente. O que a gente vê são assim, políticas muito pouco integradas. E aí nos parece que essa discussão ela é importantíssima, ela é cabal. A Iracema foi uma das convidadas de uma audiência aqui na Assembleia, dentro do Fiscaliza Mais, que faz o monitoramento aprofundado das ações do governo. Neste ano, a Comissão de Administração está acompanhando a qualidade dos serviços públicos prestados por empresas estatais mineiras. Nessa audiência, foi a vez da Companhia de Habitação de Minas, a Coab, prestar informações. Além do presidente da empresa e do representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, participaram da audiência lideranças de movimentos de luta por moradia, a Defensoria Pública e especialistas. O presidente da Coab, o Weber Dias Oliveira, destacou que a regularização fundiária foi o projeto de maior enfoque nos 4 anos de governo. Foram 6 mil títulos de aquisição de imóveis entregues em 200 municípios mineiros. Mais 9.800 famílias devem obter o documento até junho do ano que vem e outras 2.000 vão receber dinheiro para melhorar as casas. A Coab também está prestando consultoria a prefeituras para que elas tenham acesso aos recursos do Casa Verde e Amarelo do governo federal. O presidente da empresa falou sobre a situação financeira da companhia, que só com o FGTS tem uma dívida de 900 milhões de reais. Ele citou ainda o assentamento Glória, em Uberlândia, onde a Coab conseguiu a doação do terreno para mais de 2.000 famílias que moram no local e entregou à prefeitura projetos de infraestrutura na área. Já o superintendente de Integração e Segurança Alimentar da SEDESE, Henrique Oliveira Carvalho, foi mais genérico nas informações e falou sobre um projeto piloto de apoio à elaboração de planos municipais de habitação implantado em 73 municípios de menor IDH no estado. Ele também defendeu a necessidade de uma política pública envolvendo todos os órgãos do governo. A falta de dados mais concretos, como, por exemplo, números de moradias construídas, gerou mal-estar entre os participantes da audiência. Muitos consideraram tímidas as ações apresentadas para a contenção do déficit habitacional em Minas. O Jairo dos Santos Pereira, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, alertou que a falta de política habitacional agrava as desigualdades urbanas a ponto de tornar essas desigualdades insuperáveis. Você sabe o que é desigualdade urbana insuperável? É você ter um imóvel lá em Vespasiano e viver da catação de reciclado no centro de Belo Horizonte, e durante a semana você dormir na rua no centro de Belo Horizonte, sendo que você não tem condição de retornar para Vespasiano só no final de semana, porque você não tem dinheiro para pagar ônibus. Desigualdade urbana é um apartheid urbano, em que os pobres ficam localizados em periferias extremas, sem acesso a nenhum equipamento público. Eu falo que cada barraca na rua é a imagem de um campo de refugiado. Eles são refugiados da fome, da miséria. A dificuldade em se obter dados claros do cenário de déficit habitacional em Minas Gerais ficou mais uma vez evidente no encontro desta semana com o diretor da Coab e com um representante do governo de Minas. São informações cobradas pelo parlamento há bastante tempo. Além disso, os deputados sempre pedem providências ao Poder Executivo, seja para melhorar o atendimento da companhia ou para ter atenção à questão habitacional. Eu vou resgatar as tentativas dos últimos 4 anos. Foram 45 no total. No primeiro ano, em 14 momentos, foram feitas cobranças no sentido de haver melhorias no trabalho da Mesa Estadual de Diálogo e Negociação Permanente com ocupações urbanas e rurais e de regularização dessas ocupações. No ano seguinte, foram 6 ofícios enviados ao governo, entre eles um pedido para que fossem destinadas moradias às pessoas atingidas pelas enchentes daquele período.
No ano passado, a Coab e o governo foram muito cobrados para melhorar o encaminhamento de pessoas para os imóveis do programa Lares Gerais, que prevê moradia temporária para policiais militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários ameaçados por causa do trabalho. Também já eram preocupações a necessidade de fortalecimento da companhia e o alto déficit habitacional. Neste ano, em um dos 11 requerimentos enviados, foram pedidas ações para garantir moradia para mulheres vítimas de violência. A atenção às questões sociais tem sido cobrada do governo nos últimos anos, principalmente por aqueles parlamentares que pertencem à chamada oposição. Vou destacar apenas 4 momentos. Em junho, durante uma audiência do Assembleia Fiscaliza, os deputados pediram à secretária de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, mais investimentos em assistência social e recursos permanentes para o combate à pobreza. Na época, a secretária informou que, em relação à Coab, a previsão é que fossem entregues até o fim deste ano quase 11 mil títulos de propriedade a moradores, ou seja, esses imóveis seriam regularizados. Em março, a Comissão Extraordinária das Privatizações recebeu o presidente da companhia. Lá, ele já ouviu dos parlamentares a necessidade de mais recursos para a instituição. O orçamento estadual destinaria apenas 16 milhões de reais para a área habitacional. No fim do ano passado, lideranças comunitárias denunciaram omissão e a demora do poder público em garantir serviços básicos para cerca de 9 mil famílias que vivem nas ocupações Helena Greco, Rosa Leão e Esperança e Vitória. Essas ocupações ficam na Grande BH. A Coab estaria em um jogo de empurra-empurra na regularização de terras desses locais. Em setembro do ano passado, o então presidente da companhia, Bruno Oliveira Alencar, chegou a ser obrigado a vir aqui na Assembleia. Ele foi questionado sobre denúncias de servidores sobre o possível fechamento da empresa. Na época, Bruno Oliveira foi evasivo e afirmou que essa decisão de encerrar as atividades não seria do governo de Minas. As diretrizes da política de desestatização do atual governo estão em um decreto publicado em 2019. Há a intenção de privatizar empresas públicas, como a Coab. Ela possui cerca de 2 mil imóveis no estado. Agora, em 2022, foram anunciadas cerca de 80 licitações eletrônicas para a venda de parte desse patrimônio. Processo que é criticado por movimentos sociais organizados. Antes de terminar o Assembleia em Destaque, olha só o que a Edneia Aparecida de Souza, diretora do Movimento Nacional de Luta por Moradia em Minas, falou para o presidente da Coab na audiência. Nós estamos aí no Brasil com uma luta imensa para que o Estado não cometa um outro ato que é extremamente desumano, mais um, né? Que é os despejos forçados da população que ocupa, e a gente não ocupa porque a gente não tem nada para fazer, não. A gente ocupa porque não tem onde morar, é diferente, né? E aí tem alguns locais, que é outra perversidade do sistema, tem alguns locais que o Estado faz questão absoluta de não ver que tem gente, que é aqueles locais onde a chuva vem, lava a casa, mata todo mundo, e aí eles colocam a culpa na gente, enterra e está tudo bem. Mas tem um outro local que eles fazem questão absoluta de, na mesma hora, acionar as forças policiais, né, para retirar essas famílias desses locais, que são aqueles que interessam ao poder imobiliário. Precisamos que o Estado nos enxergue não só como voto de 4 em 4 anos, mas como cidadão de direito e que cumpra o papel dele. E com esse desabafo, eu termino o programa de hoje. A íntegra dessa audiência pública estará disponível lá no canal da Assembleia, no YouTube. E você já sabe onde encontrar outras informações do Parlamento, no nosso portal e também no Twitter da TV Assembleia. Obrigada pela companhia e até mais.